Boa noite a todos. Vou fazer uma leitura do livro Sinal Verde, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia. E faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios de construção do êxito. Auxilie os familiares com sua palavra de entendimento e esperança. Se você tiver qualquer mágoa remanescendo das vésperas, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Vamos elevar nossos pensamentos, serenar nossos corações, agradecendo ao mundo espiritual por ter preparado a casa para receber a gente hoje, com tantos fluidos de amor, alegria, risadas como aconteceu ainda há pouco. Agradecer a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, que possamos levar sempre o aprendizado para nossas casas, no nosso dia a dia, apesar do que a cólera às vezes venha nos atrapalhar um pouquinho, mas que possamos ser um pouco mais fortes e resilientes com nós mesmos. Hoje a nossa palestra é com a Yara, e acho que ela também está um pouquinho nervosa, e vamos mandar fluidos bons para ela. Fluidos de tranquilidade. Boa noite a todos. Sempre que a gente é convidado, ou convocado, ou obrigado a fazer uma exposição na Casa Espírita, e o David vai concordar comigo, a primeira coisa é a tal da escolha do tema. Como é difícil a gente escolher qual tema conversar. E aí, como Deus é muito bonzinho, Ele coloca pessoas no nosso caminho que nos dão algumas dicas. Essa primeira frase que está no quadro, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus não é nada, me foi falada há 2 semanas atrás. E eu achei tão interessante, foi numa conversa alheia, né? Que a paciente que falou isso para mim, ela disse assim, doutora, uma coisa que eu sempre trago na minha mente é uma frase que a minha mãe me ensinou. E aí ela citou essa frase. Eu falei, vamos falar então sobre isso. Por quê? Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, está em redes sociais. E uma coisa que a gente observa hoje em dia é como Deus ficou popular. Como as pessoas falam sobre Deus, como as pessoas citam Deus no seu dia a dia. Outro dia eu estava lendo uma das postagens de uma pessoa conhecida, e era uma postagem bem bonitinha, né? Ela estava contando sobre a filhinha que estava tentando vestir o casaco sozinha. E aí ela teve aquele ímpeto de mãe de ir lá e ajudar. E aí ela coloca assim, mas Deus me falou, fica e espera. Eu achei interessante como as pessoas, hoje em dia, não todo mundo, obviamente, de determinados segmentos religiosos, lidam no seu dia a dia como se Deus falasse conosco presencialmente, pessoalmente. Tem um lado que é muito bom, porque nós voltamos a pensar em Deus, voltamos a acreditar em Deus. Mas tem um lado que me deixa preocupada. Porque quando as coisas correm bem no nosso dia a dia, e que a gente acredita que realmente Deus está perto de nós, está tudo certo. Mas e quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse? Como é que fica esse nosso amor a Deus? Como é que fica essa nossa crença em Deus? Aqueles que ainda não conhecem o Espiritismo, muitas vezes acham que, inclusive, o espírita não acredita em Deus. A primeira pergunta de Kardec, no primeiro livro
da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, pergunta exatamente o que é Deus. E que os espíritos respondem: é a causa, é inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Se fosse numa palestra, né, que Kardec dissesse isso, a gente ia levantar o dedo e ia falar assim: dá para explicar melhor? Porque, sinceramente, inteligência suprema, tá, causa primária de todas as coisas. O que significa isso? Tudo vem de Deus. Todas as nossas dádivas vêm de Deus. Olhai a obra. Se a obra é boa, o autor tem que ser bom. Mas como Kardec sabia que a gente era meio turrão ainda e que muitas das coisas estavam sendo explicadas pela primeira vez, na pergunta 13, ele pede mais informações sobre os atributos de Deus. E um dos atributos de Deus, que, na minha opinião, é o mais importante para a gente compreender Deus, é quando diz que ele é soberanamente justo e bom. Vindo de Jaguaruna para cá, nós nos lembramos de uma história verídica que nos aconteceu. Certa vez, no ano de 2012, nós nos mudamos daqui. Nós fomos morar no meio oeste de Santa Catarina. E naquela época, uma pessoa que a gente conhece, que tem 5 filhos, sendo 4 meninas e 1 menino. O único filho homem, com cerca de 18, 19 anos, foi diagnosticado com câncer cerebral. Um câncer de evolução muito rápida. E ele veio a falecer naquele mesmo ano. Quando nós retornamos para Tubarão e nos encontramos com essa pessoa, ela sabe que eu sou espírita, nós perguntamos a ela: já perdoou Deus? E ela virou e falou assim: ainda não consegui. Por quê? E ainda me questionou assim: será que é pecado o que eu estou sentindo? Porque, infelizmente, foi isso que nos foi colocado na cabeça. Que tudo que a gente sente de ruim é pecado e que Deus vai nos castigar por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente sente. Por que eu fiz essa pergunta? Foi uma pergunta de efeito, para que a gente pudesse conversar sobre aquilo que aconteceu. Porque as pessoas, não compreendendo Deus como soberanamente justo e bom, elas se magoam, elas se revoltam contra os desígnios de Deus. Então, essa outra frase que a gente colocou no quadro foi uma frase de paralama de caminhão. Mentira, estava no para-brisa de um carro. Deus sem você é Deus. Continua sendo Deus. Independente de nós acreditarmos ou amarmos Deus, continua sendo Deus. Mas e nós, sem Deus, o que somos? Porque se nós não compreendermos Deus como nosso Pai, a gente deixa de fazer muitas coisas que a gente poderia estar fazendo. Deus só é Pai. E Jesus nos ensinou Deus como Pai quando disse: Pai nosso que estás nos céus. Deus só é soberanamente justo e bom quando nós compreendermos as leis divinas, em particular as que a gente mais cita nas exposições espíritas, a lei de causa e efeito e a lei de reencarnação. Jesus, nas suas parábolas, nos exemplificou muito bem Deus. Mas como nós estudamos pouco sobre aquilo que Jesus nos ensinou, nós só pegamos a parte em que diz que ele será lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. E é daí que vem essa ideia do Deus vingativo, do Deus que castiga. Por quê? Nós não compreendemos que as trevas exteriores são justamente o planeta onde nós estamos encarnados
atualmente, que há prantos e há ranger de dentes, e que Deus não nos colocou aqui para sofrer, não nos colocou aqui como castigo. Porque se Deus me amasse realmente, Ele teria me feito reencarnar num plano, num mundo onde só existe coisas boas. E como é que eu, um espírito tão imperfeito, estaria colocado lá? Duas parábolas, em especial, nós queremos citar nessa noite. Essas parábolas, elas estão contidas. Esse daqui é o Novo Testamento, tá? Tradução de Haroldo Dutra Dias. Elas estão contidas no Evangelho de Lucas, que é a parábola que todo mundo, acredito que já ouviu falar, que aqui está chamada de parábola dos dois filhos, a gente conhece como a parábola do filho pródigo, e a parábola do mordomo infiel, que eu confesso para os senhores que eu fui aprender quando eu fui ensinar para os evangelizandos de Jaguaruna, que eu evangelizo o grupo de jovens de lá. A parábola do filho pródigo, as parábolas de Jesus em geral, quando a gente começa a estudar, elas causam uma certa revoltinha assim, no nosso espírito egoísta e orgulhoso, principalmente orgulhoso, né? A parábola do filho pródigo, ela é uma parábola que, quando você escuta a primeira vez, você se revolta. Por quê? Um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo pede a parte dele da herança, com o pai vivo, e vai embora gastar a herança dele. O outro filho fica trabalhando com o pai. Quando esse filho perde tudo, ele então tem que trabalhar, cuidando dos porcos. E come a comida que nem os porcos aceitam. Sofrendo frio, sofrendo fome, ele se lembra do pai, lembra de como os empregados da fazenda do pai são bem tratados e resolve voltar para casa. Ao avistar o seu filho chegando, o pai sai correndo ao encontro dele. Abraça-o. Pede que os seus servos tragam sandálias para ele, que ele estava descalço, e o anel, que mostra que ele continua sendo da família. O pai, então, manda matar um bezerro para fazer uma grande festa. Meu filho está de volta. E o outro filho, que estivera lá trabalhando, inclusive naquele dia, quando chega em casa e vê aquela festa, fala, que é isso? E aí lhe contam que o seu irmão mais novo havia voltado. E que o pai mandara matar o melhor bezerro para festejar. O filho, então, nem entra na festa. Chama o pai lá fora e diz, que é isso? Eu estou aqui contigo esses anos todos trabalhando, e tu nunca fizeste sequer um jantar em meu nome? E agora o meu irmão, perdulário, volta para casa e tu faz uma festa desse tamanho? E o pai então diz, meu filho, tudo que é meu é teu. O teu irmão estava perdido e voltou. Venha festejar conosco. Jesus mostra exatamente o amor de Deus por todos os seus filhos nessa parábola. A gente se revolta porque a gente é orgulhoso, porque a gente acha que aquele filho tinha que ser mais punido do que ele já foi, passando frio, passando fome, precisando voltar para casa e pedir perdão. E não é exatamente o que nós aprendemos no Espiritismo relacionado aos resgates, relacionados à lei de causa e efeito? Ele procurou se desviar dos caminhos certos. Veio o resgate, a dor, o sofrimento. Ele então se lembrou do Pai, se lembrou de Deus e voltou para casa. O que é voltar para casa? É voltar a seguir os ensinamentos de Jesus. E foi recebido de braços abertos, como todos nós somos recebidos todos os dias que a gente decide ser bom. E aí vem a parábola do mordomo infiel. O mordomo,
quando a gente pensa em mordomo, a gente já vê aquele homem todo, né, de gravatinha atendendo a porta da casa. Mas é que nós não temos mais mordomos hoje em dia. Mas o mordomo, que a gente vê nos filmes mais antigos, ele não só abria a porta de casa, ele administrava o lar. E antes disso, os mordomos administravam as grandes propriedades. Então, conta-nos a parábola do mordomo infiel, de que um homem com uma rica propriedade fica sabendo que o seu mordomo está gastando o seu dinheiro indevidamente. Chama o mordomo na conversa e diz a ele que ele está demitido. O mordomo então fica, puxa, o que eu vou fazer? Eu não sei cavar e plantar para o meu próprio sustento. Mendigar, não vou mendigar. Tenho uma ótima ideia. Ele vai ter com cada devedor do seu senhor para negociar a dívida deles. Porque naquela época era muito comum as pessoas arrendarem um pedaço de terra. E como pagamento, havia uma quantia daquilo que eles produziam que precisava ser paga ao dono da terra. Então, a pessoa que plantava, ela tinha que dar, sei lá, 100 barris da sua plantação para o seu amo. Não era percentual, era fixo. Então, o mordomo chama um deles e fala, quanto tu deves ao meu senhor? E ele diz, devo 100 barris de óleo. Então, venha depressa e escreva aqui que você deve apenas 50. Vai para o outro e pergunta, quanto você deve? Eu devo 100 barris de palha. Vem aqui e escreve rapidamente, que você deve apenas 80. E assim sucessivamente. Quando o seu senhor... A ideia dele, só para vocês entenderem, é que quando eles descobrissem que ele havia sido demitido, como ele estava ajudando aqueles devedores, ele então teria um local para ficar, porque todos estariam tão felizes que abrigariam ele. Mas quando o senhor descobre o que o mordomo estava fazendo, ele louva a atitude do mordomo. E aí dá uma outra revoltinha, né? Como assim? Ele estava burlando as leis, burlando o que estava escrito, adulterando um documento e, bem ou mal, estava fazendo mal ao seu senhor, porque ao invés dele receber 100 barris, receberia 50 de um, 80 de outro. Nós ainda somos tão materialistas que ainda é difícil a gente entender o que Jesus nos ensinou. Com certeza, aqueles que ouviram as parábolas citadas por Jesus naquela época também estranharam. Estranharam porque não era comum que um filho pedisse a herança para o seu pai ainda em vida. Não era comum que um filho quisesse sair da propriedade e viver longe do seu lar. Como também não era comum que um mordomo fizesse aquilo que Jesus disse na parábola. Mas se ele falasse de coisas que eram prováveis, os discípulos e nós não entenderíamos a profundidade do Evangelho do Cristo. O que significa a parábola do mordomo infiel? O dono das terras a gente já sabe que é Deus. O mordomo infiel, cada um de nós, que ainda gastamos as dádivas que nós recebemos do Cristo, desde a nossa saúde, os nossos filhos, até o nosso dinheiro. Nós ainda não aplicamos bem aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Nós aplicamos bem quando a gente está num grupo de estudos, quando a gente lê um livro espírita, quando a gente faz o evangelho no lar. Mas no nosso dia a dia, a gente ainda esquece de ser cristão. Quando o mordomo vai lá, chama os devedores e auxilia-os. Por quê? Porque mesmo que houvesse algum problema, uma praga na plantação, uma falta de chuva ou uma tempestade, a dívida deles era a mesma.
Não importava. Quando o mordomo faz isso, ele auxilia o próximo a amenizar o seu sofrimento, o seu resgate. Por isso que o Senhor louva a atitude do mordomo. Auxiliando os nossos irmãos, a gente vai estar compreendendo o que Cristo nos ensinou. Quando a gente começa no Espiritismo, e a gente aprende justamente sobre o resgate, sobre a lei de causa e efeito, um questionamento muito comum é assim: se o meu irmão veio para essa encarnação passar pela prova da pobreza, se eu for lá e auxiliá-lo com alimento, com medicação, eu vou estar atrapalhando o resgate dele. E aí o Espiritismo explica: quando Deus nos dá a oportunidade de auxiliar o próximo, é porque nós estamos tendo a oportunidade de amenizar o nosso resgate através do amor. E amenizar o resgate do nosso semelhante. Porque Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer o nosso amor, o amor ao próximo. Mas como vou justificar para uma mãezinha como aquela da nossa história que Deus só quer que a gente ame, se ela sofreu tanto com a partida tão repentina do seu filho? O único filho homem, ainda por cima, que para muitas pessoas é uma coisa de extrema importância. Existem 3 formas básicas de nós pensarmos. O materialismo, que é aquele que não acredita em Deus, morreu, acabou tudo, vai compreender que ele foi um rapaz azarado. Porque não tinha genética na família, não tinha uma explicação e teve um câncer que não foi diagnosticado a tempo e que levou ele a desencarnar ou morrer, como o materialista dizia. Então, para o materialista, tudo é regido pela sorte ou pelo azar. Numa família de 10 mulheres, uma vai ter uma doença rara e as outras 9 não vão sofrer nada. Ou, ao contrário, 9 vão sofrer de uma doença e uma não vai ter nada. Num acidente de ônibus com 40 pessoas, 38 vão falecer e 2 vão se salvar, não sabe por quê. Tudo é sorte ou azar. Mas se tudo é sorte ou azar, não faz diferença o que eu faço da vida. Porque já está tudo meio assim. Se eu sou azarada, vai acontecer comigo. Se eu sou sortuda, vai acontecer comigo. Dependendo se é bom ou se é ruim. O nosso raciocínio nos diz que realmente existe um ser que é a causa primária de todas as coisas. Mas até então, nós éramos espiritualistas que acreditávamos numa única vida. E aí, como explicar que Deus ama uma mãe que perde 2 filhos, por exemplo, num acidente de carro? Como explicar para uma mãe ou para um pai que tem o seu único filho arrebatado durante a própria gestação, sem nem ao menos poder vir ao mundo? Como explicar para uma pessoa que ela tem uma doença que provavelmente vai lhe tirar a vida? E aí vem as explicações. Deus viu em você um filho mais forte, então ele te deu uma prova mais forte para suportar. Então, convenhamos que é melhor que Deus fique vendado e não olhe para ninguém, né? Deus escolheu você para dar o exemplo para os seus irmãos. Escolhe a Pati. Ela é melhor exemplo do que eu. Ou então, você está pagando pelo erro que o seu pai e sua mãe cometeram. Gente, como é que vai amar um Deus assim? É a mesma coisa que um filho meu fazer uma coisa errada e eu dar uma palmada no outro. Não dá lógica, a nossa razão não permite que a gente ame uma criatura que está lá sentada numa poltrona apontando o dedo para o filho para ver o que cada um vai passar.
com a compreensão da reencarnação, de que nós não estamos aqui pela primeira nem pela última vez, mas principalmente da lei de causa e efeito, que nos mostra que tudo que a gente passa é por consequência das escolhas que nós fizemos, tenham sido elas felizes ou infelizes, a gente vai voltar a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a gente vai compreender que se eu estou sofrendo hoje, é porque eu sofri ontem. Mas vai compreender também que Deus me dá a oportunidade de, ao invés de resgatar pelo sofrimento, resgatar auxiliando a amenizar o sofrimento do meu próximo. Deus não castiga. Deus ama. Deus nem ao menos perdoa, porque Ele não se sente ofendido. Deus nos ama de forma igual a qualquer um de nós. Mesmo quando nós estamos cometendo o maior erro da nossa encarnação, o amor de Deus não se abala. Mas as leis que nos regem, elas são necessárias para que a gente aprenda a ser melhor. Não melhor que o outro, melhor do que nós mesmos sempre fomos. Então, para nós terminarmos a exposição de hoje, nós vamos nos lembrar que cada vez que nós auxiliamos o nosso próximo, nós adquirimos simpatias espirituais. O que é isso? Imaginemos nós auxiliando uma criança órfã. A mãezinha dessa criança que desencarnou, ela o ama. E vendo-nos auxiliá-la, ela vai nos amar também. Ela vai ser grata por aquilo que nós estamos fazendo pelo filho dela. E um dia, quando nós precisarmos de auxílio, ou quando um filho nosso precisar de auxílio, esse espírito vai estar pronto para auxiliar. Vamos adquirir simpatias espirituais, do mesmo modo que nós procuramos adquirir simpatias aqui na Terra. Vamos nos lembrar que todas as nossas dádivas vêm de Deus. Tudo nos é empréstimo. O corpo nos é empréstimo. A roupa que nós utilizamos hoje, que nós temos condições de comprar, nos é empréstimo. A vida, matéria, é empréstimo. Os nossos filhos são empréstimos. Conta-nos Haroldo Dutra Dias, numa das suas exposições, que certo dia um sábio foi ao campo trabalhar, semear. Ao voltar em casa, encontra sua esposa na porta de casa e ela diz: meu querido, lembre que tudo é presente de Deus, certo? Ele disse: certo. Há 22 anos, Deus nos emprestou 2 filhos. Hoje, Ele chamou eles de volta. E estava em casa velando seus 2 filhos. Quando nós compreendermos isso, nós vamos compreender que a partida de entes queridos, sejam filhos, sejam pais, sejam esposo, esposa, seja um irmão, seja aquele melhor amigo, é porque eles acabaram de cumprir o seu resgate. Nós, pouquinho mais endividados, continuamos aqui. Temos muito o que fazer. Caridade. Toda a nossa conversa, como sempre, acaba em caridade. Toda exposição que fala sobre Cristo tem que falar em caridade. Se nós estivéssemos aqui falando sobre obsessão, nós terminaríamos conversando sobre caridade, que é a melhor forma de nós nos prevenirmos e de nós nos curarmos das obsessões. Se nós estivéssemos fazendo uma exposição sobre mediunidade, nós acabaríamos falando em caridade. Porque o médium que cumpre o seu resgate através da mediunidade,
é aquele que utiliza a mediunidade para o bem do próximo. Caridade. A caridade cobre uma montanha de pecados. O que quer dizer isso? Cada vez que eu escolho auxiliar o meu irmão, eu estou apagando muitas e muitas dívidas que eu trazia na minha mala. Temos que partir dessa encarnação melhor do que nós chegamos, com a mala das dívidas mais vazia e com a mala das boas ações mais pesada possível. Porque quando nós formos passar lá pelo guichê, que eles forem pesar a mala das dívidas, o peso vai ser grande. Mas a mala das boas ações passa direto sem ter que pagar excesso de bagagem. Obrigada a todos pela atenção. Neste momento, relaxando os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos corações, agradecendo o mundo espiritual pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite chuvosa, fria, com todo aquele sentimento de carinho que ao chegarmos na casa espírita fomos recebidos, com alegria, com sorrisos. Só temos que ter gratidão a Deus, por Ele estar sempre presente nos nossos momentos, tanto na tristeza quanto na alegria. Ele está sempre envolvendo os nossos sentimentos. Estamos sempre cada vez mais aprendendo um pouco do sentimento que Ele nos fala sempre, da caridade com o próximo e da caridade com a gente mesma. Obrigado, Senhor, por este momento, por essa casa receber a gente com todas as bênçãos. Obrigado, meu Deus, por todo esse sentimento de tranquilidade que nos passa a cada dia, que podemos ter uma semana envolvidas com muito amor, com muita caridade e muita gratidão. Obrigado a todos. Agora nós vamos passar para o passe. Continuamos tranquilos, na cadeiras, esperando a sua vez de ser chamado.